Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 18.800 dólares. Bitcoin que está extremamente volátil com toda a situação da FTX e da Binance. Bitcoin no momento chegou a cair mais de 10% no dia, está caindo 8,68%. O token da FTX, o FTT, pasmem, está caindo mais de 60%. Meu objetivo no vídeo vai ser rapidamente atualizar a situação e o que eu estou vendo em relação a isso no mercado, né? O que o mercado está precificando agora, e também atualizar aqui as probabilidades e as oportunidades que a gente pode ter no dia de hoje, beleza? Vamos lá. Primeiramente eu tenho que fazer um disclaimer. Eu estou gravando esse vídeo aqui para o canal da Belotrade e eu vou subi-lo na Investidor Moderno também, já que eu julgo muito importante essa atualização constante nesse dia tão tenso, né? Se você ainda não conhece o canal da Belotrade, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado para vocês conseguirem seguir o canal, onde a gente faz lives todos os dias e também faz análise de altcoins. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Investidores, no vídeo de mais cedo eu estava falando com vocês sobre como no curto prazo isso era uma notícia boa, mas no longo prazo era uma notícia ruim, né? Eu acho que esse longo prazo, ele acabou pegando pesado aí no preço, porque realmente o que o CZ falou e continuou falando depois é que a FTX ia quebrar, né? A segunda maior exchange de criptomoedas simplesmente ia quebrar. Foi uma responsabilidade sim dos donos. E isso muito claramente levou o CZ a comentar que, a gente comprou, mas a qualquer momento a gente pode se desfazer dessa compra. Ou seja, se o CZ se desfizer, a FTX quebra, cara. E aí? Então o mercado está olhando para esse risco e para essa incerteza como talvez até mais forte do que antes da gente descobrir que realmente tudo tinha ferrado, né? Que realmente estava insolvente a exchange. Então isso é péssimo para o mercado como um todo. O longo prazo pegou no curto prazo hoje e a gente precisa entender isso, né? Não é o S&P que está despencando, não é nada disso. Isso é um movimento do criptomercado. Os riscos, a incerteza aqui no nosso ecossistema aumentou. Eu acho que faz parte, tá? Eu acho que para quem pensa aí no longo prazo, para quem investe em Bitcoin, a gente está abrindo boas oportunidades aí de compras e provavelmente teremos oportunidades ainda maiores, né? Além disso, um ponto, a gente não investe nas altcoins, né? Mas elas estão caindo tanto que eu acho que vai começar a fazer sentido. Deixa aqui nos comentários se você quer que a gente fale um pouco mais fundamentalmente de algumas altcoins que a gente acredita e que a gente vai começar a investir aí ao longo das próximas semanas e meses. Tranquilo, tendo esse lado mais assim fundamentalista em mente, vamos para o que mais interessa, que é o Price Action, né? Falando do Price Action aqui, a gente tem no 4 horas um candle terrível, né? A gente gravou o vídeo lá para as meio-dia e meia, quando o Bitcoin estava nos 20 mil dólares, né? Acima dos 20 mil, a gente chegou até os 20.700 e pum, devolveu tudo. Infelizmente a gente não conseguiu fechar acima da zona importante que a gente estava falando dos 20 mil dólares, muito menos romper a região dos 20.800, tá bom? Na verdade a gente está deixando um dos piores candles que eu já vi aqui no gráfico, e como vocês podem ver, talvez seja o maior volume da história aqui. Cara, talvez seja o maior volume da história no 4 horas no Bitcoin, tá? Acredito que seja. Na Binance Futures o maior volume da história e ainda falta 1h08 para a gente terminar. Então o fechamento desse candle de cara eu já digo que é muito importante. Fechar esse candle abaixo dos 19 é terrível, ditaria para a gente uma fraqueza muito grande do preço. Se fechar acima dos 20 é um sonho, né? A probabilidade nesse momento é bem baixa, mas eu ficaria de olho primeiramente nesses 19, né? Recuperar os 19 é um primeiro passo para a gente postular um potencial fundo, levando em consideração esse tanto de volume que a gente teve, beleza? Outro ponto que a gente pode destacar também é que a gente continua ligado ao FTT. Então se o FTT for a 6, 5, 4, isso é ruim. Por quê? Pensa comigo. A Binance está pensando em comprar a FTT. Grande parte do balanço da FTT, do dinheiro deles, está no token FTX. Se o token FTX está desvalorizando, desculpa, o token FTT está se desvalorizando, o valor da FTX diminui. Isso diminui a probabilidade do CZ comprar a FTX. Tá? Então é efeito em cadeia e terrível, né? Inclusive abaixo dos 8 dólares agora, né? E assim, é importante a gente entender que não vai pegar faca caindo aqui, tá bom? Se quiser investir em alguma coisa, como por exemplo um FTT da vida, tenha uma estratégia, um gerenciamento de risco, não coloque mais do que aquilo que você esteja disposto a realmente perder, tá? Mas beleza, acho que o objetivo aqui não é falar de comprar FTT, é falar mais do Bitcoin, né? Então continuando.
Então é importante que a gente rompa essa região dos 19, tá? Além disso, se a gente vier aqui perder o fundo que a gente deixou com volume, é um péssimo sinal. Atenção aí aos 18.300 dólares como um suporte de curto prazo. Eu também posso destacar aqui os 18, né? A gente não fecha candles abaixo dos 18 há anos, então é outro ponto assim de preocupação. Se perder os 18, cara, o que vai segurar nós? Eu não acho que vai ser o fundinho 17.600, né? Então muita atenção aí. Falando do sentimento, nesse momento o sentimento não tá legal, tá? A gente acho que teve oportunidades, né, para dar uma realizada, para pelo menos diminuir um pouco do risco das posições de long e da exposição no Bitcoin. Quando a gente veio aqui, teve muita compra a mercado com queda no open interest e liquidações, tá? Claramente, nesse momento a gente tem um long short ratio elevado acima dos 3, o que é um risco, beleza? Então, nesse momento, qual está sendo a minha estratégia? Eu continuo com a exposição no Bitcoin, eu não mudei antes do problema, depois do problema e agora com a consumação do problema. A minha exposição no Bitcoin continua bem confortável, tá? Dentro daquilo que no meu portfólio eu me sinto bem nesse momento. E a minha ideia é realmente só comprar mais Bitcoin se a gente tiver um crash no sentido de romper novos fundos, beleza? Eu acho importante ter uma exposição agora, mas é importante, talvez até mais importante, entender que o risco aumentou bastante. Então ter caixa para proteger essa sua exposição, para fazer um preço médio legal, caso o preço continue caindo, é muito importante. Se você já se expôs demais, cara, cogite ir colocando stops. Não precisa estopar tudo de uma vez. Seria o ideal, né? Mas eu sei que é difícil. Então você pode estopar uma parte nos 18, outra parte nos 17.600, outra parte nos 17, enfim. Você pode, de acordo com a sua estratégia, ir colocando os stopzinhos, tá bom? Afinal, o mercado, né, quando a gente tem essas grandes quedas, a gente sempre tem na maioria das vezes a gente tem uma explicação. A queda dos 30 até os 20 foi o CPI muito acima do esperado. Essa queda agora tem essa briga, essa guerra aí entre as exchanges e a FTX insolvente. Então a história já está pronta, né? Vamos ver se o mercado vai conseguir mostrar força para a gente não ter mais um dump, que seria muito prejudicial, mas só no curto prazo. No longo prazo, esse dump pode dar aí uma grande oportunidade, mais uma última queda aí no Bitcoin, para a gente comprar Bitcoin barato, pensando no longo prazo, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. E se você não seguiu ainda o canal da Belo Trade, cara, vou deixar aqui no primeiro link da descrição. E para finalizar, amanhã às 8 horas tem aula aberta dentro do nosso escritório, tá bom? Todo mundo dentro do escritório vai ver, é só você estar dentro do escritório. A aula vai ser sobre as estratégias que a gente utilizou esse ano, que estão com uma taxa de assertividade sensacional. Também vou deixar na descrição mais 50 vagas que já esgotaram as de mais cedo, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.